Igreja. Amém? Estão todos bem aí? Quantos estão cheios do Espírito Santo de Deus? E o que você vai fazer com isso quando você sair daqui? O que você vai fazer com essa situação de estar cheio do Espírito Santo? Amém? Posso pedir um favor para a igreja? Vocês me amam? Vão me obedecer? Eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui para frente, preenchesse todas essas cadeiras que estão vazias aqui. Quem está lá atrás? Vocês falaram que iam me obedecer e que me amavam, hein? A gente gosta de estar bem junto, né? Eu acho que o nosso papel como igreja começa aqui entre nós, né? Somos um povo e precisamos desejar estar juntos, pertinhos um do outro. E eu senti de pedir isso, ó, ainda tem cadeira vazia aqui na frente, ó. E eu senti de pedir isso para a igreja, para todos estarem mais aqui próximos, preenchendo as cadeiras aqui na frente. Porque às vezes nós nem não percebemos, né? Mas as coisas precisam acontecer aqui, mudar em nós. Se nós não queremos, não desejamos estar próximos um do outro, como vamos desejar ter mais pessoas que estarão próximas da gente? Amém? Amém. Abra a tua Bíblia aí em Lucas 18. Eu estou bastante gripado, então vamos ter algumas interferências aí para eu assoar o nariz, porque está difícil, está bem difícil. Todos abriram? Eu vou ler a minha versão, se você quiser acompanhar, senão você só ouve, porque talvez seja diferente da sua. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na futura a vida eterna. Amém? Feche os teus olhos. Amém, Senhor, nós somos gratos, Pai, por este momento, por esta igreja, por esse tempo na Tua presença, que Teu Espírito Santo já se moveu poderosamente neste lugar. Eu me coloco diante de Ti agora, Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo continue fazendo a Tua obra, Senhor. A obra que está proposta para esta manhã, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo direcione todas as coisas e que nós possamos ver frutos dignos de Ti, Senhor, neste lugar. Em Teu nome nós pedimos e Te agradecemos, Jesus. Muito obrigado. Amém. Queridos, quando a pastora me chamou para trazer uma palavra aqui no culto de missões, eu li, né? Eu já tinha lido o livro que eu acho que a igreja está lendo, Louco Amor. Eu já tinha lido, já tinha feito a leitura dele. E aí ela pediu que eu lesse algumas coisas e eu voltei a ler o livro.
E aí Deus me pegou de novo, pegou novamente. E o capítulo que eu li foi falando sobre o crente morno. E aí eu orava durante a semana e eu perguntava para Deus o que eu preciso falar, o que eu preciso levar. E a única coisa que me vinha à mente foi uma forte experiência que eu tive quando o Senhor me chamou para missões, em descobrir o quão morno eu era. E aí me veio à mente, nada melhor do que você dar testemunho do que você já foi, do que você pode ser ainda um pouquinho, e do que você ainda pode fazer, ou ser. E aí eu lembrei de muitas situações. Eu acho que a maioria daqui conhece o testemunho da minha família, meu e da minha esposa, né? Eu não vou contar novamente o testemunho, eu quero contar uma outra versão do que aconteceu com a gente na nossa história, para edificar a tua vida. Então, acho que a maioria sabe, né? Minha esposa era estéril, nós não podíamos ter filho, fomos para a África. Deus nos chamou para fazer missões lá na África, cuidar de crianças, que é algo incoerente, a gente não conseguia ter filhos, minha esposa era estéril, declarada pela medicina, e aí Deus nos chama para cuidar de crianças que não são nossas. E aí, a maioria das vezes que você ouve a voz de Deus, e Deus te pede para fazer alguma coisa, você pode ter certeza que vai ter muita incoerência, porque a nossa mente humana não consegue entender os desígnios do Senhor, muitas vezes, mas no final tudo se ajeita. Você pode ficar tranquilo que no final você entende tudo. E nós fomos para a África, ficamos 30 dias lá, cuidando dessas crianças, levantando a estrutura de um orfanato para essas crianças. E aí voltamos para o Brasil, passado algumas semanas, minha esposa estava grávida, sem nada, sem tratamento, sem remédio, sem médico. Estava grávida e hoje nós temos 2 milagres, que é a Helene e o Lorenzo. Esse é o nosso testemunho em versão otimizada. Amém? Do nosso milagre, do que Deus fez nas nossas vidas. Mas o que eu quero falar é um outro lado do que aconteceu lá naquele lugar, quando nós fomos para Angola. Porque hoje eu sou pastor integral, assim, né? Eu há 2 anos que eu não tenho salário, que eu não recebo nada, que eu abri mão de tudo. Eu era gerente numa empresa, numa grande empresa italiana, trabalhei em várias grandes empresas e cheguei ao cargo de ser gerente de uma empresa. E aí eu já sabia que Deus já tinha me pedido que eu ficaria integral na obra. E aí chegou o momento, e já fazem 2 anos aí que a gente está na dispensação do Senhor. E nós estamos vivendo como o Senhor quer que a gente viva, por fé. Sem saber o que vai acontecer na hora do almoço, se vai ter almoço ou não. E você pode ver o sorriso no meu rosto, eu estou feliz. Estou muito feliz de viver sem nada. Porque a palavra mesmo diz, né? Como não tendo nada, mas tendo tudo. E o Senhor não tem deixado faltar nada em um sequer dia. Nada. Nada. Mas, para eu chegar nesse nível, eu precisei passar por algumas coisas. E quando eu fui para Angola, na época que eu fui para Angola, que foi no ano de 2009, eu era uma pessoa bastante arrogante. Uma pessoa bastante que se achava demais. Que tinha muito do eu ainda. O meu eu era ainda muito gritante, né? Mas o Senhor me chamou e algo que eu sempre fiz foi obedecer ao Senhor. Por mais arrogante que eu fosse, por mais caráter ainda que eu não tivesse o caráter de Cristo ainda como Ele queria, eu sempre ouvi a voz de Deus e sempre obedeci. E aos trancos e barrancos, numa fase da minha vida, eu sempre obedeci ao Senhor e fiz a vontade dEle. Sempre levando muita pedrada, paulada, por causa do meu jeito, por causa do meu caráter. Não era mau caráter, mas eu tenho um caráter muito forte, eu tenho um gênio muito forte, personalidade muito forte. E por isso eu sofri muito em algumas situações. O Senhor tem tratado e ainda tem muito para tratar, mas Deus tratou de uma forma nesse período que eu fiquei lá em Angola, que foi algo que foi um marco, dali para trás e o Davi dali para frente. Então quando nós chegamos lá, nós recebemos, né, a notícia de que o orfanato era para 1.000 crianças, mas no local haviam 10.000 crianças, né, para serem cuidadas, 10.000 crianças abandonadas. E não eram crianças
abandonadas, né? Eram crianças deformadas, que passaram pela guerra, foram atingidas pelas bombas. E aí eu vivi muitas situações, foram 30 dias tomando banho de canequinha, com água suja. E assim, quando nós fomos, eu virei para minha esposa e falei, minha esposa não vai aguentar. Minha esposa, ela veio de uma boa educação, né, de uma família de boa educação, tudo. E eu falei, como vai ser? Minha esposa, que para mim era um cristal, viver num lugar desse, que não tem comida direito, não dá para tomar banho, não tem banheiro. Para usar o banheiro você tinha que fazer buraco no chão e agachar. Esse era o nosso banheiro lá. E eu falei, mas como que vai ser minha esposa passar por tudo isso? E eu falei com ela, falei, você tem certeza? Tem certeza absoluta? Mas na realidade, quem era a forte da história era ela e não eu. Na realidade, eu não tinha certeza de mim mesmo se eu passaria por isso ou não. E foram 30 dias lá, 30 dias tomando banho de canequinha de água suja, a água era caríssima para tomar, tínhamos que comprar água, e ali Deus foi tratando o meu caráter. E todos os dias nós íamos para algum lugar ministrar, além de trabalhar na obra, levantar o prédio lá, fazer a estrutura, cavar. Nós íamos para alguma igreja pregar, fazer teatro, apresentar peça, ministrar e cuidar das pessoas, e amar e abraçar. E aí Deus começou o tratamento na minha vida, né? As igrejas lá, a pastora Renata falou muita coisa aqui nesse pouco tempo que ela estava aqui ministrando com as meninas da dança. Ela falou muita coisa que estava na minha mente em falar, mas ela citou uma das coisas que estava programado aqui, que eu iria falar, contar da minha história, que é o conforto que a gente tem hoje nas nossas igrejas, né? Porque quando nós chegamos lá na igreja para participar dos cultos, para pregar o evangelho, nós esperávamos, óbvio, né, a estrutura de uma igreja normal. Mas o que nós encontramos lá eram projetos muito mal feitos de igreja, né? Primeiro que o povo lá não tem condições de ter uma igreja montada com teto, paredes, chão, som, iluminação, não existe isso. As igrejas lá são em terrenos, né? Você pega um terreno lá, você marca um espaço, coloca aquelas telhas de zinco assim, com paus, né, para fixá-las, coloca em volta assim e faz o local onde é a igreja. E aí a gente chegou e era tudo muito novo para a gente. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que é isso daqui? O que é isso? Eles chamam isso daqui de igreja? Como assim? Né? Eu ia questionando o tempo todo, mas como que vai ser o louvor? Porque lá não tem energia. Como que será que eles fazem um louvor? Né? Não tem energia lá, não tem nada. Aí chegamos numa das igrejas, nós vimos os troncos de árvores, onde as pessoas sentavam, o chão batido de terra, cheio de excremento, cheio de sujeira, de bichos. O púlpito não tinha, né? Eram só instrumentos de percussão, só a percussão e instrumentos, né, de batida para fazer a adoração, porque não tem energia, vai ter instrumentos diferentes para quê? E eu comecei a ter uma guerra comigo mesmo. E não entender muita coisa. Eu falei, Senhor, não estou entendendo, né? Como assim existe igreja deste nível? Como assim? E essas pessoas? Como devem ser essas pessoas? E nós vamos visitar várias pessoas. E a casa delas, uma oca, né? Como de índio. E aí a gente entrava e elas mostravam para a gente, olha, sejam bem-vindos à nossa casa, né? E eu não entendia nada daquilo. Por que eu estava passando por aquilo? Olha a tamanha da minha ignorância, porque eu fui para fazer missões na África, e eu não entendia tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava vendo, tudo que Deus estava me mostrando. E aí a gente entrava na casa dessas pessoas, que eram os irmãos das igrejas, que nós íamos depois, e eles com maior prazer, a maior alegria, mostravam a casa deles, e o que tinha dentro da casa deles era nada. Não tinha uma cama, não tinha um fogão, não tinha... Fogão para quê se não tem gás? Máquina de lavar para quê se não tem energia? Cama era uma coisa possível, mas também não existia. E aí a casa vazia, só uns sacos, algumas coisas assim, para guardar alimentação, ou algumas coisas deles, poucas. E aí a gente questionava, mas
onde você dorme aqui? Ah, eu durmo aqui, ó. Mas aonde? Aqui, ó, no chão. Aí seus filhos, aqui comigo no chão. E o que vocês comem? Ah, a gente procura coisa aí para comer no meio do mato, a gente sobrevive disso, né? E por muitas vezes a gente come rato, que é a alimentação, a carne deles lá. Mas não são ratos como os nossos, nojentos de esgoto, são ratos do mato. É um bicho lá que... Mas de qualquer forma é rato, né, irmãos? É um bicho que eles comem, mas de qualquer forma é rato, né? E eu falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, amém, e passamos por tudo isso, vimos a situação precária e fomos para as igrejas. Começamos a ir para as igrejas, adorar o Senhor junto com aquelas pessoas, né? E óbvio, a confusão na mente, porque como que você pode adorar a Deus numa situação dessa? Como você pode adorar a Deus se você não tem nada? Como você pode ser grato a Deus pelo nada? Como que é isso? Como que é esse evangelho, né? E eu, na minha ignorância, porque, né, eu tinha status e a gente tinha uma condição boa de vida, e para mim aquilo era irracional. Aquilo não dá, não existe. Não dá. Como que vai ser esse culto aí, né? E aí, para o meu espanto, e ali Deus tratando a minha arrogância, tratando, né, tudo que precisava ser tratado em mim, o homem que eu era e que Ele não queria que eu fosse. E aí Deus foi me mostrando, a cada momento, a cada situação, Deus foi me mostrando o quão terrível eu era. O quão arrogante eu era, o quão... Tinha uma palavra que eu não estou lembrando agora, sobre mim, o que eu era. Enfim, mas tudo que você pode imaginar de um homem metido, arrogante e soberbo. Muito bom, pastor. Soberbo. Eu tinha muita soberba, muita soberba. E aí chegamos no culto para adorar o Senhor. Aquelas condições, não era fechado, os animais entravam e saíam a hora que queria ali, daqueles locais que a gente ia nas igrejas. Não tinha teto, eles não tinham estrutura, né, para construir teto. Isso aí é uma estrutura cara para qualquer lugar. Não tinha. E aí os cultos eram debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo do frio, do calor, fervendo. E aí a gente sentado nos troncos de árvores, que eram os bancos. E a gente tinha que ministrar. E eu falei, eu vou ministrar o quê? Aqui. Falar para eles continuarem firmes, que uma hora a coisa muda. Ficar firme, que uma hora a coisa muda. E aí começou a adoração, começou o culto. Lá eles têm muito respeito, né? Tem todo um protocolo para os cultos, a entrada do pastor, a entrada da liderança. É normal isso lá nas igrejas. E aí começou o culto, e aí o pastor deu a ordem para iniciar a adoração. E ali Deus me quebrou mais um pouco. Porque eu falei, vamos ver agora o que vai acontecer aqui nesse lugar. E aí, irmãos, para espanto meu e de toda a equipe de missionários que estavam lá comigo, eram 26 missionários, a igreja inteira, aqueles lá que a gente tinha visitado, que não tinham nada, que não tem nada dentro de casa, não tem cama, os filhos dormem no chão, não tem comida, que come rato, aquelas pessoas se levantaram de uma só vez e começou os batuques, a adoração. E saíram dos seus lugares, por isso que eu pedi para você sair do seu lugar e vir para outro lugar, sair da sua rotina, sair do seu cantinho cativo que você tem, né? A gente tem o nosso cantinho cativo na igreja, né? E às vezes a gente carrega isso para muitas áreas da nossa vida, a gente fica ali, tá bom ali, a gente não sai dali, a gente não faz nada diferente. E aí essas pessoas da igreja se levantaram, do primeiro culto que nós fomos, se levantaram e começaram a andar pela igreja, começaram a correr pela igreja, e começaram a adorar ao Senhor, e começaram a gritar ao Senhor, graças a Deus, obrigado Senhor, obrigado Deus por tudo que nós temos, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E eu falei, não é possível. E ali eu me indignei, e eu perguntava para Deus, o que essas pessoas estão agradecendo? O que essas pessoas estão agradecendo?
Elas estão agradecendo pelo nada. Elas estão agradecendo por não terem comida. Elas estão agradecendo por não terem roupa. Porque usam qualquer coisa, né, que dão roupa. Não tem roupa assim especial, nem se fala. E ali eu comecei a questionar: Deus, o que é isso? Por que eles estão fazendo isso? E eu comecei a lembrar tudo que eu tinha aqui no Brasil. O conforto da minha igreja, o conforto do banco da minha igreja, o som, que muitas vezes eu reclamava que estava desafinado. O som que às vezes eu reclamava que estava alto. A cadeira que estava dura, porque o pastor estava demorando para pregar e estava já doendo minhas pernas. E ali, irmãos, o culto ia por 4, 5, 6 horas. E aquelas pessoas pulando, cantando, adorando, se alegrando, sendo gratas. E ali Deus começou a me mostrar quem eu era. Quem eu era. E o que Ele queria que eu fosse. E foram momentos bastante complicados, irmãos. E eu não entendia porquê, e eu pensava: o que um homem como eu, gerente de uma empresa lá no Brasil, estou fazendo aqui? Por que, Deus, você está me mostrando tudo isso? Por que você está me mostrando quão ruim eu sou? Porque você está me mostrando quão egocêntrico eu sou. Porque você está me mostrando que eu não fiz nada na minha vida no Evangelho. Eu sempre achei que eu fiz. Por que o Senhor está me mostrando quão arrogante eu sou? Eu não sabia que eu era assim, Deus. E ali começou um processo de eu pedir perdão para Deus por tudo que eu era e por tudo que eu não era e que Ele queria que eu fosse. E aí voltei para o Brasil, irmãos, e foi um processo, depois de passar todo o processo lá, foi um processo muito difícil a volta, porque ali foi evangelho na veia. E aí eu cheguei na minha casa, no meu apartamento, e acreditem ou não, eu não conseguia tomar banho, porque eu lembrava dos 30 dias que eu tinha ficado lá tomando banho de canequinha. E agora eu entrava no meu banheiro, abria o box, ligava o chuveiro com água quente. E eu lembrava das pessoas que passaram a vida tomando banho de canequinha. E de tudo que eu vivi. E eu não me achava digno. Eu não me achava merecedor. Eu falava, eu não dava importância para isso. Para mim era algo tão comum. Eu tenho um chuveiro, eu tenho um banheiro, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama. Para mim era algo tipo assim, eu sou merecedor disso. Eu sou merecedor dessas coisas. A minha arrogância, né, me fazia enxergar dessa maneira. Eu mereço tudo isso que eu estou vivendo, que eu estou tendo. Sentamos na mesa para tomar café. E aí eu não conseguia tomar café. E aí eu não conseguia comer. Eu falei, meu Deus, eu vou precisar procurar um psicólogo. Porque eu não consigo mais viver o que eu vivia. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Via todos aqueles itens em cima da mesa, né? Frios, geleia, manteiga. E nós passamos 30 dias comendo pão puro. E sardinha dentro do pão. Era o nosso almoço. E arroz, né? Arroz tinha de sobra. Arroz era a coisa mais barata e a gente tinha muito arroz. Então comíamos arroz demais. Sardinha, sem talher. Dávamos um jeito de comer. Porque se a gente fosse levar tudo isso lá para ter estrutura, a gente, né, ia ter que levar a casa inteira. Então não levamos nada e fomos viver o que eles vivem lá. E eu olhava para a mesa de café e falava, meu Deus, tanta gente que não tem. Tanta gente comendo rato e eu comendo presunto, queijo, requeijão, manteiga, café com leite quente. E aí fui para o culto na minha igreja. E aí fui para o culto, o primeiro culto, depois de termos voltado da África, eu e minha esposa.
A gente não tinha recebido a notícia ainda do milagre, que ela estava grávida, não sabíamos ainda. E aí começou a adoração, irmãos. E ali foi um dos momentos mais difíceis da minha vida no Evangelho, porque eu não conseguia abrir a minha boca. E chegou a passar na minha cabeça, subir na galeria da minha igreja e pular de lá, não para me matar, mas porque eu pensava, Deus, se aquelas pessoas que não têm nada, que não têm comida, que não têm bebida, que não têm condições mínimas de sobrevivência, vão para a igreja e te adoram e são gratas por tudo que elas têm, por tudo que o Senhor tem dado para elas, o que eu, tendo tudo que eu tenho, preciso fazer? Como eu consigo te adorar? Como eu consigo ser grato por tudo que eu tenho recebido? Como que eu faço isso? E eu olhava em volta da igreja, eu falava, o que eu faço? Eu corro, eu grito, eu pulo, eu bato nas pessoas para as pessoas acordarem, eu destruo essas cadeiras uma na outra, o que eu faço? Para adorar o Senhor, para mostrar para Ele, olha como eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha vida, sobre a minha história. E aí tive que conversar com o meu pastor fez um acompanhamento, me trouxe algumas coisas, e ali eu fui entendendo o querer de Deus, a vontade de Deus sobre a minha história, sobre a minha vida. Mas eu me lembro que eu sempre perguntava para Deus o que Ele queria de mim e o que Ele queria que eu vivesse. Qual que é o meu chamado nessa terra? Para o que o Senhor me chamou? Eu sei que eu tenho chamado para a arte, mas o que eu vou fazer com essa arte? Como que eu posso expandir o teu reino nessa terra? Qual o significado da minha vida nessa terra? Não sei se você já questionou isso. Eu sei que a gente muitas vezes ou por muito tempo vive uma vida medíocre e com medo de perguntar, porque a gente sabe que se a gente perguntar para Deus, Ele vai falar. E a questão vai ser, eu vou aceitar, eu vou querer ou não? E aí a gente passa toda a vida do Evangelho com medo de entender ou de obedecer ao Senhor, porque a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Mas muita coisa mesmo. E aí depois dessa viagem, minha esposa engravidou, nós tivemos a nossa primeira bebê, que foi a Helena. Há 2 anos atrás o Lorenzo nasceu. E junto com a vinda do Lorenzo veio a nova etapa da nossa vida, que era estarmos desempregados, trabalhando na obra, servindo a Deus e tendo que confiar nele. Porque não tinha outra coisa, outro lugar para a gente recorrer a não ser a Deus. E nós aceitamos, porque nós sabíamos que era o nosso chamado, porque anos antes houve uma palavra sobre a nossa vida, que quando eu tivesse num cargo favorável, com status, com X salário, o Senhor me chamaria para a obra integral. E quando chegou tudo isso dessa palavra, óbvio que me deu medo. Eu falei, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí aconteceu, de eu sair da empresa e não consegui voltar mais. Eu vou ser sincero, vou falar que eu tentei. Porque eu pensava em muita coisa. Tem os meus filhos, a minha família, comida para minha casa, as contas, apartamento que eu estou pagando. Como que eu vou fazer com tudo isso, Deus? Como que eu vou resolver tudo isso? E a primeira coisa que a gente pensa é, vou arrumar um emprego, vou me firmar. Não estou falando que é para ninguém sair do emprego, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, amanhã está todo mundo desempregado aqui. Não manda mensagem para o pastor, abandonei meu emprego. Não façam isso, pelo amor de Deus. A igreja precisa que você trabalhe. Eu estou te dando um testemunho da minha vida. Óbvio, se você sente isso, amém. Né? Mas não vá porque eu falei que eu fiz ou vivi isso. Não faça isso. Você tem que buscar a vontade de Deus para a tua vida, para a tua história. Porque uma coisa eu tenho certeza, Ele tem algo para a tua história. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Ele não te chamou por acaso.
Não é possível, não é possível. O mesmo inconformismo que a pastora Renata tem quando ela estava falando aqui. Desapareceu durante 10 dias. E aí quando encontraram, ele estava de novo na mesma situação. De rua, todo machucado. E aí nós pegamos de novo, vamos embora, cara, vamos embora. Mas agora a gente vai fazer diferente, agora a gente vai te levar para a nossa casa. Agora a gente quer cuidar de você de perto, pode ser, tá bom, pode ser. Levamos ele para casa do ministério, demos roupas novas de novo, demos banho, comida e começamos a acompanhar. E aí ele ficou 3 meses com a gente e voltou para casa. Passado 2 meses, a irmã dele nos liga, o Sérgio sumiu de novo. Tá bom, passado alguns dias ele volta, todo machucado, todo destruído. Isso foi há 3 semanas atrás. E aí ele apareceu na nossa casa, lá no ministério. Me perdoa, me perdoa. Eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu não queria magoar vocês. E a gente abraçou. Vamos tomar banho. Vamos trocar de roupa. Vamos comer. Vamos tentar de novo. E aí, ficou de novo com a gente. Levei ele no hospital. Falei, eu vou te levar no hospital. Precisa ver esse braço aí. Tirou um raio-x. Estava quebrado em 2 lugares. Porque um carro atropelou. E o diabo, irmãos, dessa última vez que ele caiu, ele passou uma madrugada inteira com um cara. E o cara trocou de roupa com ele. O cara falou, cara, você está todo sujo, daí, tira a sua calça aí, toma a minha. Aí deu a calça, deu a blusa, ele contando pra gente. E o cara falou tudo sobre a vida dele. E o cara queria que ele fosse para uma casa de recuperação que tem ali perto do centro. Chama Casa de Assis. E lá é um depósito de homens. Os homens se drogam, bebem e são escravos lá na casa. E o cara queria que ele fosse para lá e ele falava, não, mas eu sou do ministério aqui. Ele fala, né, eu sou da igreja aqui, do pastor Davi. Pastor, Davi é o meu pastor, ele fala. E aí o cara falou para ele, então, vai para a Casa de Assis, porque lá eu posso entrar. Lá nesse lugar que você está falando aí eu não consigo entrar. Eu não tenho autorização para entrar. Eu só posso passar em frente. Era o diabo materializado. E passou uma noite inteira com ele. E deitou do lado dele e pegou ele no colo, irmãos. E sabe o que o diabo falava para ele? O diabo falava, você não precisa deles. Aqui na rua você tem tudo o que você quer. Quando você precisa de comida, você pede e você consegue. Quando você precisa de roupa, sempre chega alguém e te dá. Quando você precisa de um dinheiro para beber, você arruma um dinheirinho. Todo mundo dá, todo mundo ajuda. Você não precisa deles lá. Seu lugar é aqui. E aí, ele contou pra gente toda essa história. A gente pegou de volta. Vamos embora. Vamos tomar banho, vamos comer, roupas novas. Sabe o que nós estamos fazendo com ele, irmãos? O que Jesus tem feito conosco, desde que nós viemos essa terra. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, e todos os dias nós recebemos a graça de acordar, de estar vivos, de poder estar na presença de Deus. E aí, semana retrasada, né, semana passada, fomos de novo, pegamos ele, e ele sumiu de novo, depois do último episódio do cara, sumiu de novo. Falei, tá bom. E aí eu fui na casa da irmã dele, para devolver uma maquita que eu tinha pego emprestado, para cortar umas madeiras lá. Eu falei, Rose, vim devolver a maquita, mas nem perguntei dele nada, porque eu falei, não sei, né?
Óbvio que se ele aparecesse, e aí daqui a pouco ele aparece na sala da irmã dele. Caiu para trás quando me viu. Ele falou: não é possível. O que você está fazendo aqui? E aí do sofá eu comecei a chorar. Falei: cara, eu tô aqui porque eu te amo. Porque eu te amo e eu sei o que Deus tem para a tua história. E eu não vou deixar o diabo mudar isso. E aí ele falou para a irmã dele: deixa eu tomar um banho. Eu estou há 5 dias sem tomar banho. Eu não quero conversar com o pastor assim, do jeito que eu estou. Eu quero conversar com ele limpo. E aí eu esperei, eu já estava indo embora. E aí eu esperei, mudei tudo. Liguei para o ministério e falei: façam o que tem que fazer aí. Tinha que fechar o quiosque lá de Brigadeiros. Vamos fechar o quiosque. Liguei para minha esposa e falei: amor, não vou conseguir te buscar no seu pai. Fala para o seu pai te levar para casa. Estou aqui no Sérgio. Tá bom, amor. E fiquei lá esperando. E aí, todo sujo o gesso, né? Os 2 lugares quebrados, todo sujo, tal, rasgado. Tiramos, ajudei ele a tomar banho, tiramos o gesso. Falei: vamos para o hospital, cara. Precisamos tratar isso daí. E aí fui para o hospital. Domingo passado, de madrugada, fiquei com ele no hospital. Colocou de novo a tala, trouxemos para casa do ministério. Demos banho, demos roupa nova, demos comida, estava faminto, e falando o tempo todo na orelha dele: cara, Deus te ama, cara, nós te amamos. Isso é o que o inferno quer da sua vida, a tua destruição, mas não é o que o reino quer, não é o que Jesus quer da sua história. Isso vai mudar e a gente está junto. E aí tinha consulta de retorno ontem, às 7 horas da manhã, hospital municipal. E aí ele ficou com a gente semana inteira, tudo, cuidando dele, conversando, orando. Todos os dias parava, orava com ele. E aí ontem acordei, 7 horas da manhã. Fui lá, passei na casa do ministério, peguei, fomos para o hospital. Aí colocaram o gesso, porque ainda não está colado, né, o osso. Colocaram o gesso. Aí fomos ministrar. Chegamos 11 horas da igreja, o Sérgio sumiu de novo. O Sérgio está na rua de novo. Faz 5 horas que ele foi embora. E aí sabe o que nós fizemos, irmãos? Fomos lá para trás, para o nosso espaço, onde faz os nossos cultos, e começamos a adorar a Deus. Senhor, o que mais podemos fazer? O que mais precisamos fazer? A gente tem amado essa vida. Nós pegamos uma vez um travesti na rua, trouxemos para casa, já dei esse testemunho aqui. E o travesti deixou tudo, se batizou e hoje está firme na igreja adorando o Senhor. Quem você pode salvar, igreja? Quem você pode salvar? Eu vou encerrar, mas tem algumas coisas no capítulo aqui que eu precisei ler para trazer a ministração que precisam ser faladas sobre o ser crente morno. Vocês lembram, né, que eu comecei a palavra falando que quando eu comecei a ler, a primeira pessoa que eu lembrei morna que eu conhecia era eu. Eu lembrava da minha história, como eu era morno no reino, como eu estava interessado nos meus próprios negócios, na minha própria vida, como eu me importava mais comigo mesmo do que com o reino, do que com as pessoas, do que com as necessidades dos outros. Como eu era crente morno. O livro, quando começa a falar dos crentes mornos, fala assim, pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas, pois é o que se acredita ser o comportamento dos bons cristãos. Por isso vão sempre aos cultos. Irmãos, é uma vida muito rasa.
É uma vida muito rasa. Você passar uma semana inteira e esperar para estar na presença do Senhor no domingo, para se mostrar um bom cristão, para ter um bom comportamento. Isso não salva. Você é só mais um. Se você tem vivido isso, você é só mais um. Se você vai trabalhar, você passa por um mendigo na rua e não é capaz de ajoelhar e orar pela vida dele, você é só mais um. Essas coisas que nós vemos são oportunidades que o Senhor nos dá de fazermos coisas absurdas. É só uma oração que você pode se ajoelhar e oferecer. Você pode cuidar assim, pode dar comida, pode dar bebida, pode dar... Lá em Isaías diz, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Irmãos, quando eu resolvi parar tudo na minha vida e viver o que Deus estava me pedindo para viver, as primeiras pessoas que se levantaram contra a minha família, minha esposa, eu e os meus filhos, foi a minha família. Foram meus pais, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, meus cunhados. E eles não entendem, muitas vezes até hoje. Eles não compreendem por que a gente faz isso. Eles não entendem que dentro de nós há algo que explode. Dentro de nós há algo que ferve. Por mais de Deus, por mais do reino. Que tudo que eu fizer aqui vai ser muito pouco perto do que Ele fez por mim. Porque Ele foi até a morte. Ele entregou tudo. Ele entregou todo o poder dele. E porque nós queremos poder hoje. Ele era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era o próprio Deus. Ele abriu mão do trono dele. E por que hoje nós queremos tronos para nós? Porque nós queremos status. Era tão insignificante para mim, irmãos, quando já estava próximo de eu abrir mão de tudo, mas era tão insignificante. Depois que eu tive experiência também na África, as coisas ficaram tão insignificantes para mim. Ter um cargo, ter um salário, ficou tão insignificante. O que é isso perto de tudo que Deus pode fazer na minha vida? O que é isso? Por que eu estou buscando tudo isso? Quando Jesus voltar, isso tudo vai ficar aqui. Vai apodrecer tudo. Eu estou juntando tesouros na onde? Aqui ou no céu? E vou te falar uma coisa, irmãos, sobre a perseguição que nós começamos a passar com a família, de não concordar e não entender a nossa posição, de abrir mão de tudo, de deixar tudo, de confiar em Deus. Se você não está incomodando ninguém, e se ninguém tem falado mal de você, se cuida. Porque o diabo não está fazendo nada então contra você. E ele está bem feliz com a tua atitude. Você não está incomodando o inferno. Se não tem pessoas falando mal de você ou te criticando pelo que você tem feito, é porque o diabo está bem contente com o que você está fazendo. Bem contente. Porque quando você faz a vontade de Deus, o inferno estremece. Quando você baixa a guarda para a vontade de Deus e tira a sua de escanteio, o inferno fica furioso. E aí pode esperar que venha chumbo grosso. Mas maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pessoas normais são movidas por histórias.
de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não agem. Presumem que esse tipo de iniciativa é coisa de cristãos radicais e não para a média das pessoas. Gente morna considera radical aquilo que Jesus espera que todos os seus seguidores façam. Pessoas mornas acham radicais aquelas atitudes que você toma quando você sai do seu natural, do seu normal. As pessoas mornas acham isso daí é só para as pessoas radicais mesmo, só quem é louco. Mas quem não é louco por Jesus? Se você não é ainda, você precisa ficar maluco, doidão, de chegar em qualquer lugar que você está e falar quem você é, o que você faz. Eu dou aula, de teatro, de um monte de coisa aí. E aí está tendo um festival em São Caetano, que eu sou um dos professores. E a turma começou quinta-feira, são 52 alunos. E aí na hora de eu me apresentar, eu falei: boa noite a todos. Eu sou professor de expressão corporal. E me formei em artes cênicas, em música, em dublagem e blá 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 blá. E sou pastor de uma igreja de artes. Lidero ministros de artes. Só tinha gay, lésbica, aqueles caras tudo esquisito. Mas eu fiz questão de falar quem eu sou. E aí ficaram me olhando assim: como que pode? Um pastor vai dar aula para mim de teatro? Eu me formei em artes cênicas, qual o problema? E você vai ter que me engolir. Você vai ter que me engolir. E aí ficaram tudo reprimido, com os palavrões. É isso aí, tem que reprimir mesmo. Porque o diabo, irmãos, ele não tem vergonha de se impor, não. Eu faço aula de percussão corporal, estudo percussão corporal também. E toda aula é levada pros batuques lá dos candomblé. Toda aula. E aí eu paro e fico esperando eles fazerem a besteira que eles estão fazendo. E depois, quando volta à aula normal, eu volto para a aula. E ninguém questiona, porque eu já deixei claro lá quem eu sou também. E ai de quem me questionar. Ai de quem me desrespeitar. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sirvo. E ninguém vai impor nada na minha vida, não. Ninguém vai impor nada na minha história. Sou eu que vou impor na vida deles, porque eu adoro o verdadeiro Deus. O Deus deles não é falso. O Deus que eles servem não é o verdadeiro Deus. Que posicionamento você tem tomado diante das situações? Em que roda você tem se assentado? Na roda dos escarnecedores? Bem-aventurados que não se assentam nessas rodas. Bem-aventurados que não se assentam na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados que não riem de piadas pornográficas. Bem-aventurados que se posicionam e falam o que é certo e o que é errado diante da luz da palavra. Por que o medo, irmãos? Por que nós que somos filhos do verdadeiro Deus temos medo de nos impor lá fora? De falar quem nós somos e o que somos? Por quê? Qual a vergonha? Eu já vi tanta gente se abrindo quando a gente fala de Jesus. No caixa do supermercado: oi, tudo bem? Tudo bem. E aí? Você conhece Jesus? Estou falando sério, você não conhece Jesus? Ou então eu começo chocando: tudo bem? Tudo bem. Sabia que eu sou apaixonado por um homem? Porque está na moda, né? Ser apaixonado por homem. Sabia que eu sou apaixonado por homem? Oi? Por dois inclusive. Um é o meu filho Lourenço. E o outro é Jesus. O homem da minha vida. O homem que mudou a minha história. Aí a pessoa já dá risada, já se abre. Alguns começam já a chorar. Alguns começam já a falar todos os problemas que tem na vida para orar. Por que a gente tem medo, irmãos? Não dá para ter medo de falar do verdadeiro Deus e a vida eterna. Faz a tua parte. Se a pessoa não aceitar, você fez a tua parte. Você cumpriu o teu propósito nessa terra.
Quantas vezes você estava no caminho e orou para que Deus te direcionasse e chamasse uma pessoa? A gente brinca de caça-tesouro lá no ministério. Dependendo do culto, se não tem muita visita, aí eu falo, hoje a gente vai fazer caça-tesouro. Caça-tesouro, a gente passa um tempo de adoração, passa mais um tempo em oração e pede para Deus nos mostrar algum tesouro. E são experiências fantásticas. Nós exercitamos o profético lá no nosso ministério. E aí o Senhor mostra uma bexiga verde, um botijão de gás. Irmãos, acreditem ou não, essas coisas aparecem na nossa frente e a gente sabe que é aquela pessoa que a gente precisa falar de Jesus, precisa ministrar e precisa orar. Chama-se caça-tesouro, essa atividade que a gente faz no ministério. A gente sai nas ruas caçando tesouros, porque são tesouros para Deus. São tesouros escondidos, que passam do seu lado despercebidos o tempo todo. O tempo todo tem tesouros do seu lado, esperando que você descubra-os. Esperando ouvir uma palavra, esperando ouvir uma palavra de consolo, esperando ouvir você falar que há um Deus que pode mudar a história dela. Caça tesouro. Tentem brincar disso algum dia. Peçam direção para Deus. O que vier à sua mente, o que Ele trouxer à sua mente, você sai na rua, que você vai encontrar. Você vai encontrar. Eu fiquei espantado. Há um mês atrás nós fizemos. E para um dos rapazes da minha equipe, a gente sai em equipes, tinha vindo botijão de gás na cabeça. Ele falou, sei lá. A imagem que vem na minha cabeça é botijão de gás. Eu falei, vamos sair pela rua. Saímos pela rua. Botijão de gás, e tinha outras pistas das outras pessoas, a gente foi procurando. Irmãos, a gente em frente um sacolão. Veio um cara lá de longe com um botijão de gás nas mãos. Eu virei para ele e falei, Diego, seu tesouro lá, ó, chegou. E aí morre de medo. Ai, meu Deus. Você pediu, não pediu para Deus mostrar, Deus mostrou. Vai atrás do seu tesouro, rapaz. Aí atravessou a rua e foi atrás. E aí ele pôde orar pela esposa que estava grávida do rapaz, pelo rapaz. E ele aceitou. Obrigado, obrigado, obrigado. Tesouros nessa terra. Esses são os tesouros nessa terra. Amém. Vamos terminando, irmãos. Pessoas mornas raramente compartilham sua fé com os vizinhos. Olha, acabei de falar. Colegas de trabalho ou amigos. Não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais como religião. Os macumbeiros não pensam assim. Os espíritas não pensam assim. Eles propagam o que eles acreditam em todo o tempo, aonde eles estiverem. E impõem coisas. Quem, pois, me confessar, diz lá em Mateus, diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Sabe, irmãos, a gente tem uma rotina na nossa vida e a gente precisa mudar isso. Eu tenho aprendido isso, mesmo porque eu não tenho dinheiro para fazer mais nada na vida. Então, tenho aprendido isso. Mas quando eu tinha, por muitas vezes eu fazia tanta coisa que eu queria, viajava no parque e no shopping, e vamos comer fora. Isso não é errado, me entendam. Não é errado. Mas aonde estão as nossas prioridades? E aí me dava saudade da igreja. Eu não deixava de ir, né? Mas me dava saudade. Nossa, que falta. Eu vou lá. Mas as coisas estão invertidas. Eu preciso estar na igreja, eu preciso adorar, eu preciso louvar, eu preciso orar, eu preciso estar em comunhão. E aí senti saudade do McDonald's, do shopping, de fazer uma viagenzinha. Eu estou com saudades há 2 anos. Mas eu estou feliz. Não estou reclamando, não. O que Deus tem feito na minha vida tem suprido todos os meus desejos da carne. Todos. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Em todo tempo o Senhor é fiel. Então as ordens estão invertidas. A gente precisa parar e entender e perceber quais são as prioridades da nossa história, na nossa vida. O que tem sido prioridade na nossa vida. Pessoas mornas dizem amar Jesus. E Ele é, de fato, parte da vida delas. Mas apenas uma parte. Elas entregam a Ele uma fração do seu tempo, do seu dinheiro e dos seus pensamentos. Mas Ele não tem permissão de controlar a vida dela.
como tem sido a tua vida. O que você faria para Deus hoje, que seria muito difícil? O que você entregaria? Tem aquela passagem que fala, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico. Porque tem a passagem na palavra que diz do rico lá, Jesus contando, e ele chegou, e o que eu tenho que fazer, Senhor? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, reparte e segue-me. E ele se entristeceu. Ah, não, é muita coisa que eu tenho. Ele não entendeu, quanto mais a gente reparte, mais a gente tem. E quanto mais a gente retém, menos a gente ganha. O que você poderia repartir hoje, irmãos? Feche os teus olhos, baixe tua cabeça. Qual o nível de mornidão tem imperado na sua vida? O que você pode abrir mão? Mas algo grande. Algo grande. O que você pode fazer de espetacular para Deus? Por tudo de espetacular que Ele fez para você. O que você pode fazer? O que você entregaria hoje para o Senhor? Nas mãos do Senhor. O que te move? O que seria muito difícil hoje você falar: Deus, acabou. Eu estou entregando. Eu estou deixando, eu estou dando. Não quero mais. Eu vou repartir. Eu tenho muito disso. Eu tenho muito. Que sejam tuas roupas. Que sejam teus sapatos. Que seja o teu abraço. Que sejam as tuas palavras. Que seja o teu dinheiro. O que você está disposto a entregar hoje pelo reino? O que você está disposto a entregar por tudo que Jesus fez pela tua história, pela tua vida? Senhor, eu te dou graças, Pai, por esta igreja, te dou graças por este povo, te dou graças por esse tempo. Senhor, tu conheces a cada coração aqui, Pai. E eu creio que cada uma dessas pessoas aqui neste lugar tem um chamado para fazer algo extraordinário. Extraordinário no teu reino, Senhor. Senhor, que esses corações possam ser transformados. Que o teu coração desça, Pai, e venha sobre cada coração neste lugar. Que a tua mente, Pai, esteja realmente sobre a mente de cada um, e que todas as mentes aqui estejam alinhadas à tua. Que todos os corações estejam alinhados ao teu. Que cada espírito esteja alinhado ao teu espírito, Pai. E que cada pessoa neste lugar, Deus, perceba, entenda, sinta qual é o chamado de cada uma delas. E o que elas foram chamadas para fazer de extraordinário nesta terra. Se elas estão neste lugar, algum propósito tem. Se elas estão nessa igreja, algum propósito tem. Cumpra-se o teu propósito, Deus, nós pedimos. Cumpra o teu propósito, Pai, sobre estas vidas. Levanta pessoas neste lugar, Deus. Levanta missionários neste lugar. Levanta pessoas que sairão pregando o teu evangelho por estas ruas e almas se entregarão a ti, Pai. Levanta pessoas com ousadia neste lugar, com palavras de ousadia. Levanta pessoas que descubram tesouros ao redor deste lugar. Levanta pessoas, Senhor amado, nesta igreja, que propaguem o teu evangelho, Deus. E que essas cadeiras sejam ocupadas. E que mais pessoas venham. E que mais cadeiras venham para este lugar. E que o teu reino, Pai, cresça. Seja expandido o teu reino nessa terra. Através da vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Cada jovem, cada velho, cada adulto, cada adolescente. Pai, derrama o teu fogo, Pai. E que arda no coração de cada um o teu chamado, o teu propósito. Porque um propósito há. Tira tudo que é morno, tira tudo que é fraco do meio do teu povo, da tua igreja, Senhor, da tua noiva. Restaura corações, restaura mentes. Anima, Senhor. Aviva o teu povo. Aviva o teu povo. Aviva o teu povo, Pai.
Em teu nome, Jesus, nós te pedimos, te agradecemos. Eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor é teu, somente a ti, Senhor. Que tudo que foi falado, Pai, que crie raízes nos corações e que dê frutos neste lugar. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja.